Oi, gente, eu sou doutora Remédios Pacheco, ginecologista, atuante na área de reprodução humana, e hoje eu venho falar sobre congelamento de gametas e embriões. Quando eu me refiro a congelamento de gametas, a gente fala de óvulos e espermatozoides. Congelamento de óvulos. Qual a importância do congelamento de óvulos e quando isso deve ser feito? Existem mulheres que, hoje em dia, pela mudança do ritmo de vida, da mulher assumir vários papéis, tanto em casa como no trabalho, querer ter uma ascensão profissional antes de ter os filhos, até ela conseguir chegar a isso, ela já vai estar depois dos 35, 40 anos, quando ela vai decidir pela maternidade, e pode ser um pouco tarde demais, porque os óvulos já podem estar mais velhos, pode ter uma menopausa precoce, pode desenvolver alguma doença tipo endometriose, e quando ela chegar a esse período que ela considera o período adequado, ela não tem mais óvulos. Então a indicação, ela congele esses óvulos. O congelamento de óvulos, ela passa por uma estimulação ovariana, para que ela tenha uma boa produção de óvulos. O ideal é que você congele um número superior a 15 óvulos, 15, 20, pode até fazer todo esse processo mais de uma vez, porque quanto mais óvulos você congelar, melhor, porque esses óvulos, quando forem descongelados, a taxa de recuperação deles gira em torno de 50% a 70%. E assim, não existe um período de tempo determinado para esses óvulos ficarem congelados. Congelou, passa quantos anos ela quiser que fique congelado, e no momento que ela considerar adequado, ela pode ter até mais de 40 anos, mas, por exemplo, ela congelar esses óvulos com 32 anos de idade. Quando ela decidir engravidar com 40, esses óvulos terão 32 anos de idade. Porque quando a gente já nasce com os óvulos que a gente vai ter a vida inteira, e a gente vai perdendo mensalmente. Enquanto a gente está dentro da barriga da mãe da gente já está perdendo óvulo. Então, situações em que são indicadas para congelamento de óvulo. A mulher que tem o projeto de adiar a maternidade, ou porque ela não casou ainda e ela está em dúvida sobre uma produção independente, ou porque ela não considera aquele momento adequado, ou, na pior das hipóteses, ela é surpreendida por um diagnóstico de câncer, como câncer de mama, ou um linfoma, ou uma leucemia. O tratamento de câncer envolve, às vezes, as três coisas: cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Dependendo da localização do câncer, a radioterapia e a quimioterapia, o tipo de medicamento utilizado, ele mata as células de câncer, mas também mata as células sadias, e essas células que são atingidas são as células do ovário, e com isso ela não vai ter uma produção de óvulo adequada, e com isso ela pode até entrar na menopausa depois dessa quimioterapia. Procura uma clínica de reprodução para passar com o especialista e fazer todo o processo da estimulação ovariana para captar esses óvulos e guardar antes do tratamento para o câncer propriamente dito. Congelamento de sêmen também envolve situações em que o homem acha que está com uma prole definida e não quer ter mais filho, decide fazer uma vasectomia. Só que a gente vê no dia a dia que existe um arrependimento muito grande, tanto do lado das mulheres que fazem laqueadura tubária, como dos homens que fazem vasectomia, que depois acabam casando de novo, querem ter mais filhos, e isso se torna mais difícil. Então, você vai fazer uma vasectomia, vá à clínica de reprodução e congela uma amostra de sêmen, é mais seguro. E também ele pode ser surpreendido por um diagnóstico de câncer, ou câncer de testículo, leucemia, ou linfoma, qualquer câncer que ele venha a ter, a indicação é que, antes de submeter ao tratamento de câncer, que ele vá até uma clínica de reprodução para congelar o sêmen. Tanto antes de congelamento de sêmen como congelamento de óvulo, eles são testados para todas as doenças sexualmente transmissíveis, e depois de analisados esses exames, a gente faz esse congelamento. E o congelamento de espermatozoide também não tem tempo determinado para ficar congelado, pode ficar congelado o tempo que quiser. Congelamento de embriões. A mulher tem 35 anos, chega no dia de colocar os embriões dentro do útero, ela tem 8 embriões viáveis. De 35 a 40 anos existe uma indicação da gente colocar até 3 embriões. Essa transferência é feita de terceiro dia. Quando essa transferência é feita de quinto dia, a gente coloca 2 no máximo. Nesse caso, sobrariam 6 embriões. O que fazer desses 6 embriões? Se congela. Na hora, ela decide se ela quer congelar ou se ela quer doar. A doação de embrião, ela assina um termo, dona esses embriões, mas ela não vai saber para quem é. A gente é que vai fazer essa intermediação. Mas a grande importância do congelamento de óvulo é que ela pode fazer uma segunda ou uma terceira tentativa com esses embriões descongelados, preparando só o útero para colocar esses embriões lá dentro por um custo muito inferior, com menos medicação, sem uso de injeção. Então é um tratamento muito menos traumático do que o tratamento de fertilização in vitro, que envolve desde a estimulação ovariana, com várias injeções, anestesia. Então é um procedimento mais simples, mais barato financeiramente, e que, vamos supor,
Fez uma tentativa, deu certo, ótimo, daqui a 2 anos você quer engravidar de novo. Utilize esses embriões que estão congelados. Fez uma vez, não deu certo, fez 2 vezes, não deu certo, ainda tem embrião congelado, faz a terceira vez, porque nem sempre vai dar certo de primeira vez. Não dando, você tendo embrião congelado, você tem essa opção de outras tentativas. No caso dos embriões que são doados para a clínica, da mesma forma que quando a gente vai atrás da doadora de óvulo, esses embriões eles podem ser repassados para outro casal que tenham as características físicas semelhantes ao homem e à mulher daquele embrião e também com relação à tipagem sanguínea. Porque tem casais que fazem tratamento, por exemplo, engravido de gêmeos. Eu não quero mais ter filho, sobraram 3 embriões aí, não quero mais ter filho e também não quero ficar pagando a anuidade. E assina um termo, doando para a clínica e esses embriões são repassados. Ou para um casal que não tem, a mulher não tem mais óvulo, ou que o marido não tem espermatozoide, que para passar por todo o processo de fertilização in vitro, ou usando o óvulo doado ou sêmen doado, ele não tem o dinheiro para aquilo tudo. Ele pegando um embrião que já está prontinho no laboratório, esse processo de descongelamento e colocação dentro do útero sai por um valor muito inferior a todo o processo de fertilização in vitro. Ou mulheres que não são casadas e que, ou união homoafetiva, que querem ter um filho, pode só pegar um embrião desse, descongelar e colocar dentro do útero depois de preparado para receber esse embrião. Tempo de congelamento que esses embriões podem ficar armazenados. Uma manutenção de qualidade de 3 até no máximo 5 anos. Pode ficar mais do que 5 anos? Pode. A partir do momento que se congela, teoricamente o estágio dele para ali e é mantida essa qualidade. Só que embriões mais velhos, quando descongela, às vezes ele não resiste ao descongelamento, porque a técnica de congelamento que era feita antigamente era muito inferior em termos a que é feita hoje, que a taxa de recuperação dos embriões é muito melhor. Após 5 anos de congelamento, o conselho autoriza o descarte desses embriões, autoriza as clínicas de reprodução a descartarem. Só que, assim, é uma situação complicada, que pelo menos no nosso serviço a gente não faz isso. A gente só faz esse descarte de embrião depois que o casal vai lá e assina o termo autorizando descartar esse embrião, mesmo depois de passar esses 5 anos. Bem, gente, enfim, para maiores esclarecimentos, a necessidade de usar o óvulo, o congelamento de óvulo ou congelamento de espermatozoide, ou utilizar um embrião congelado, procure a gente, nós conversaremos e veremos a viabilização desse processo.